Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre um livro que eu li recentemente e gostei bastante. Ele se chama O Espírito dos Meus Pais Continua a Subir na Chuva. Ele é um escritor chamado Patrício Prom. Foi publicado pela Todavia, aqui no Brasil. Ele é um escritor argentino. E foi curioso, eu estava um dia na livraria ali fuçando, queria comprar alguma coisa. E achei esse livro, achei o título interessante. É, Li aqui a quarta capa que fala da história mais ou menos do livro, que é um jovem escritor que volta para o país dele, na Argentina, para visitar o pai que está doente, e daí ele começa uma busca obsessiva por um homem desaparecido. E essa busca, na verdade, é uma busca pelas próprias memórias dele, pelas memórias dele com o pai, da família. E tem um lance muito interessante, profundo, ligado com a história política da Argentina, que é uma história política complexa, assim. Não que a do Brasil não seja, mas a Argentina tem uns momentos bem complexos, bem intensos. O Patrício Prom, ele é nascido no final dos anos 70, e então ele vive ali a infância dele durante a ditadura e tem umas questões muito tensas, assim, sobre a vida da família dele. O livro ele é uma autoficção, não é exatamente uma autoficção, ele é uma autobiografia com alguns toques de ficção. Mas como ele mesmo diz, assim, ele pega uma citação bem interessante de um autor, um autor espanhol que chama Antônio Munhoz Molina, que diz: uma gota de ficção mancha tudo de ficção. E Mas o grande lance desse livro é o estilo de escrita desse autor. É um livro bem sintético, é um livro bem curto, é um livro de 158 páginas, conciso e muito bonito. Um texto muito, muito bonito, muito impactante. Aquele texto que desde a primeira página você fala, puta, pode não ter história nenhuma aqui, mas isso é muito bem escrito. E daí ele vai construindo uma história, vai te revelando uma série de coisas e nossa, é um livro que me impressionava a cada página. Ele usa um processo não, um estilo de escrita que lembra muito um escritor nacional que chama Michel Laub. Não só pelo formato, mas assim, a linguagem lembra um pouco o Laub também, é interessante isso. Mas eu acho que o Patrício Prom é inclusive superior ao Laub. É muito impressionante assim o texto dele. Ele faz um lance que é o seguinte: ele numera assim cada parágrafo como se fosse um capítulo. Então os capítulos do livro são curtinhos, tem às vezes meia página, às vezes poucas linhas. E tem um lance muito louco que depois você vai entendendo ao decorrer do livro, que é essa numeração dos capítulos, que ela é meio esquizofrênica em alguns momentos, e tem um motivo para isso. Ele, dentro do livro, ele consegue explicar isso. E tem o lance dele de colocar umas listas, colocar umas coisas muito, às vezes, desconexas, mas que fazem muito sentido dentro do livro. E eu gostei bastante, é um livro que eu li em menos de uma semana, é curtinho, né? É, e vale muito, muito a pena ler. É bem legal, é uma dessas joias que a gente ainda tem sendo lançadas aí pelas editoras que estão sobrevivendo. Então vale a pena procurar esse livro e comprar. Quem se interessar, agora eu vou ler um capítulozinho do livro, que é um capítulo que eu gostei muito. Assim, na verdade não vou ler ele inteiro, mas a primeira parte que eu achei muito interessante. Então, quem não quiser ouvir, obrigado pela atenção, obrigado aí por assistir o vídeo. E aquelas coisas curta, compartilhe, etc. E quem quiser, aí vai um trechinho do Patrício Prom em O Espírito dos Meus Pais Continua a Subir na Chuva. No começo, eu tomava paroxetina e benzodiazepinas, não mais que 15 miligramas, mas 15 miligramas eram como um espirro no meio de um furacão para mim, algo insignificante e sem efeito. Como tentar tapar o sol com uma mão ou levar justiça à terra dos condenados.
e por essa razão as doses foram aumentando até alcançar 70 miligramas. Quando já não havia nada mais forte no mercado, e os médicos me olhavam como os guias das caravanas nos filmes de faroeste, quando dizem que só irão até um certo ponto, porque dali para frente é território Comanche, e depois dão meia volta e metem a espora em seus cavalos, mas antes olham para os membros da caravana. Sabem que nunca mais vão vê-los de novo e sentem vergonha e pena.